Imediato passo a palavra ao doutor Márcio Freitas, que é coordenador geral de avaliação e controle de substâncias químicas. Queria só explicar, eu quero, em nome da comissão, pedir desculpas ao IBAMA, porque, na verdade, nós aqui, quando montamos uma audiência, especialmente neste caso, que é para seguir uma orientação do Tribunal de Contas da União, porque tem uma questão formal e regimental. Então, nós dependemos da consultoria legislativa do Senado Federal. E é ela que traz toda, digamos, a formatação de como deve ser e quais os órgãos têm que enfrentar. Então, quando veio, isso veio deste formato. O IBAMA, como parte, não poderia estar fora desse debate. Então, eu quero dizer que não foi nenhum ato de democracia da presidência, mas uma obrigação de termos chamado. Então, agradeço Vossa Excelência e, com a palavra, doutor Márcio Freitas. Presidente, pela ordem, eu não entendi. Nós estamos fazendo uma audiência pública, obrigado pelo TCU? Não, não é obrigado, é que há um requerimento do senador Rubem Figueiró, baseado numa auditoria pedida pelo Senado, pelo TCU, sobre esta matéria. E, regimentalmente, essa é a orientação que a gente precisa seguir. É uma avaliação para que nós tenhamos essa responsabilidade na comissão, senador. Isso faz parte da... Depois nós mandamos aqui para o TCU? Eu não sei, a secretaria me informa o procedimento legal dessa audiência pública. Eu vou informar a Vossa Excelência aqui. Para contestar ela, então. Aqui, senador, foi na abertura da audiência, há um procedimento regimental que o próprio TCU encaminha à comissão. Como nós temos que cumprir essa função, que é da relação, porque o TCU é um órgão fiscalizador auxiliar do Congresso Nacional. O requerimento é de 31 de 2014, do ex-senador Rubem Figueiró, do Mato Grosso do Sul, do PSB, aprovado como conclusão do parecer da CRA, portanto, desta comissão, sobre o aviso 63/2013, que encaminha cópia do Acórdão 2303, de 2013, do Tribunal de Contas da União, proferido nos autos do processo 11.726, de 2013, referente à auditoria operacional para avaliar a efetividade dos procedimentos de controle adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na emissão do informe de avaliação toxicológica, uma vez que nessa auditoria do TCU foram constatadas algumas irregularidades. Então, o motivo desta audiência é por conta do cumprimento de um requerimento provocado pelo aviso do Tribunal de Contas. Que nós, então, vamos encaminhar isso para o TCU. Sim, vamos fazer isso como... O resultado dessa audiência aqui. Exatamente. Tá bom, obrigado. Obrigada, senador. Com o doutor Márcio Freitas, com a palavra. Bom, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa casa e nessa comissão para discutir esse tema que tem grande relevância para o país. A gente tem se deparado com essa discussão em vários fóruns, né, sejam nos fóruns preocupados com a questão da segurança química e com a questão da segurança de saúde e meio ambiente, seja nos fóruns do setor produtivo preocupado com a disponibilidade dos insumos para o desenvolvimento da nossa agricultura. O que eu gostaria de pontuar, eu vou ser bastante breve, até porque o meu papel aqui é bastante secundário na temática dessa audiência, mas eu gostaria de destacar aqui algumas questões que eu acho que são importantes pontuar. A primeira delas é que, quando a gente discute a problemática de agrotóxico, a gente invariavelmente discute a questão do registro. E isso se deve muito ao fato de que o registro é uma das poucas atitudes regulamentadas em relação ao controle sobre o uso de agrotóxicos. Nós temos na lei a previsão do controle de uso pelos estados, nós temos várias questões, a maior parte dos problemas que nós temos de saúde pública e de meio ambiente são decorrentes do mau uso. A maior parte dos problemas que nós temos de resistência a pragas e de fitossanidade são decorrentes de contrabando, de uso ilegal ou da falta de assistência rural.
Então, nós temos uma série de problemas decorrentes do uso de agrotóxicos que não são propriamente regulados pelo registro. Mas, como o registro é das poucas atividades que está devidamente regulamentado, é natural que o foco e o fórum de discussão acabe sendo o CTA e os 3 órgãos responsáveis pelo registro. Mas eu queria chamar a atenção que nós precisamos discutir questões mais amplas para além do registro, que são as questões de uso mesmo de agrotóxicos, as questões de regulamentação de aplicadores. Nós temos um grande problema no país, e isso não é desconhecido de nenhum de nós, que é a questão da qualidade da mão de obra no país de uma maneira geral, as questões relacionadas ao mau uso de agrotóxicos, as questões de mau gerenciamento, seja no transporte, seja no estoque desses produtos. Nós temos as questões que foram levantadas aqui pelos meus colegas, da questão de que, hoje, por falta de assistência rural, quem praticamente presta esse serviço de assistência rural são as empresas dentro do seu interesse comercial, e isso acaba criando essas distorções que a doutora Ana comentou aqui, que é o fato de que nós precisamos, cada empresa precisa montar o seu kit, o seu pacote tecnológico para vender para o agricultor. E este pacote tem que ter um combo que vai desde o herbicida até o fungicida, passando por todos os produtos. Isso sobrecarrega de maneira bastante significativa a fila de registro. Nós tivemos, nos últimos anos, um incremento de mais de 70% nas solicitações de registro de agrotóxicos no país. E os quadros técnicos que são responsáveis por essa avaliação se mantiveram praticamente com o mesmo número, ou às vezes até decresceram em relação à situação de 4 anos atrás. Daí vem essa necessidade colocada pelos meus colegas de a gente racionalizar um pouco essas prioridades, essa fila. Quer dizer, a fila que antes era cronológica e vinha no sentido do interesse do registro no país, houve um crescimento muito grande. O Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxicos em volume de comercialização, então é um mercado atraente, muitas empresas querem ter seus produtos registrados no país para comercializar e disputar esse mercado. Isso é natural e é saudável que aconteça. Isso pode, inclusive, trazer uma redução de preços dos produtos para o agricultor, mas nós temos uma capacidade limitada de registro. E é preciso, então, que a gente inverta um pouco essa prioridade e coloque a prioridade da agricultura, das novas pragas, do controle fitossanitário, vis-à-vis a esse interesse de disponibilização dos produtos. Isso se deve também ao fato de que nós temos uma capacidade definida de registro. Isso é importante a gente ter claro. Quer dizer, hoje, com a capacidade que nós temos nos 3 órgãos, pelo menos no IBAMA nós temos esse número muito claro, definido, nós atendemos em torno de 60% a 65% da demanda dos últimos 4 anos. Quer dizer, a nossa capacidade de atendimento não atinge toda a demanda. Nós não conseguimos atender 100% da fila de registro. E daí vem a demora do registro tão reclamada pela indústria química. Nós temos outras questões também para discutir, que é a própria questão da sobrevivência da indústria química brasileira, que tem sofrido muito a concorrência da indústria do exterior, né? E nós perdemos muito a capacidade local de produção e de formulação de agrotóxicos no país. Mas isso são questões, como eu disse, que estão para além do registro e não são foco exatamente dessa nossa discussão aqui, mas que eu acho que é importante a gente ter em mente que o registro é limitado no sentido de resolver todos os problemas que permeiam, né, a questão da cadeia produtiva e a questão da disponibilidade de produtos. Doutor Márcio, é só o senador Blairo pede para fazer uma Isso, é só para aproveitar o que já a doutora Ana falou e que o doutor Márcio está falando, e também eu vou ter que sair daqui a pouco, presidente. Os dois já disseram o seguinte, basicamente o que é o interesse do agricultor, novas pragas, novos produtos. É exatamente esse ponto que vem vamos chamar assim, vem pegando na agricultura. Porque novas pragas, novas doenças vêm surgindo na agricultura. Todo dia, nós que trabalhamos na agricultura, é uma luta, é um eterno aprendizado, e o que você sabia o ano passado já não vale mais esse ano. Eu sou engenheiro agrônomo e, quando volto para a fazenda,
Eu tenho que reaprender, me reciclar, porque as coisas já mudaram. E o que tem acontecido na agricultura é isso. Por exemplo, ferrugem asiática, por exemplo, hoje na soja, é uma espada na cabeça do agricultor e da agricultura brasileira. Temos 2 ou 3 produtos só que ainda suportam 1 ou 2 anos ou 3 anos pela frente. Se novos produtos não vierem, novas moléculas, ou sei lá como é que chama, não entrarem no mercado, hora dessa é sujeito, né, quebrar todas essas resistências e uma safra inteira brasileira, né, ela vai embora. Não tem porque você planta soja para colher 58, 60 sacos por hectare, e milho também tem esse problema de fungicidas, se você não fizer as aplicações e os produtos não combaterem esses fungos, a produtividade cai para 20 sacos por hectare e às vezes até menos. Quer dizer, então, o prejuízo econômico para o país é muito grande sobre 3 produtos que estão aí. E sei que tem outros produtos que estão na fila e tem uma enorme dificuldade para andar. Então, talvez uma das conclusões aqui, já ouvindo 2 que se pronunciaram, é que, olhando realmente o interesse da agricultura, a necessidade, posso até dizer assim, com a pouca estrutura que os órgãos têm, de priorizar isso, aquilo que é similar, aquilo que já está lá, que já tem alguma coisa que faça o combate, talvez possa segurar, possa ficar na fila e os outros andarem. Né? Só para fazer essa observação, porque eu estou vendo que as conversas aqui estão convergindo. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, senador Blairo Maggi, até porque, nos 3 casos, a grande deficiência, primeiro, é uma pequena, é um enfraquecimento das equipes responsáveis no campo técnico para elaborar esse trabalho. Então, não havendo uma política de reforço, veja, o doutor Márcio falou que a capacidade é apenas 60% de atender o registro, né, nos registros, 60%. Claro, podíamos chegar a 90%, não precisa chegar a 100%, doutor Márcio, mas chegar a 80%, 90% já é um avanço substancial. Agora, veja, o mapa tem 5 químicos que vieram da Embrapa. A Anvisa, que é, digamos, o centro e o eixo disso, com a IBAMA, da mesma forma estão deficitários em relação a recursos humanos qualificados. Então, o cenário é realmente um cenário preocupante e esta comissão terá a responsabilidade de encaminhar ao governo brasileiro e uma discussão mais ampla no Senado Federal sobre isso, já que sabemos que a agricultura, doutor Márcio, doutor Júlio, doutora Ana Maria, doutor Reginaldo, a Silvia, é a galinha dos ovos de ouro na economia. Na situação que nós estamos hoje, é o único setor que está sendo locomotivo para ainda resolver muitos dos problemas que temos. Então, também essa abordagem foi feita pelo doutor Márcio, então a interrupção foi valiosa pelo que colocou o senador Blairo Maggi. Por favor. Bom, eu agradeço os apartes, porque, de fato, essa é uma questão que nos preocupa, né? E, como eu disse, algumas dessas questões, essas questões especificamente de equipe, de priorização, de nós podermos atender a demanda, ela é uma questão fundamental do ponto de vista do registro. Agora, nós temos que entender que novas pragas, resistência às pragas, também tem outras ações, que são essas ações que eu estava comentando, quer dizer, a questão da assistência rural, a questão do combate ao contrabando, porque nós estamos entrando com produtos que, às vezes, mais geram resistência do que efetividade no combate às pragas. Então, essas outras questões nós precisamos também ter atenção. Aí é duplo prejuízo, né? Econômico e ambiental. Duplo prejuízo, porque é econômico, ambiental, de saúde pública e efetivamente além da gente ter um problema muito sério também, e aí a preocupação específica do IBAMA, evasão fiscal e tudo mais. A preocupação do IBAMA também fundamental, e por isso o IBAMA participa desse processo, é a questão ambiental. Quer dizer, nós temos aí organismos de solo, nós temos qualidade de água, nós temos uma série, inclusive os inimigos naturais, que são muitas vezes aliados no combate às pragas, os produtos biológicos, que nós priorizamos no IBAMA, no sentido de ter mais alternativa tecnológica de combate. Todas essas questões são questões que permeiam a preocupação do IBAMA no sentido da gente preservar isso que é o nosso diferencial em relação a outros países, muitas vezes, né? Quer dizer, a nossa biodiversidade, eu sempre digo, ela existe para o bem e para o mal na agricultura. Quer dizer, nós temos uma grande diversidade de pragas,
temos uma grande dinâmica de surgimento de novas pragas, mas, por outro lado, nós temos 2, 3 safras, quando os outros países têm uma só, né? Graças às nossas condições de solo e de clima e de qualidade de água e tudo mais. Então, nós precisamos preservar esse nosso diferencial também, e esse é o papel do IBAMA. Bom, mas então eu só queria comentar que esses esforços e essa discussão nós temos travado no âmbito dos 3 órgãos. Nós temos uma relação muito grande com os organismos internacionais que fazem registro de agrotóxicos também. Então, eu diria que, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos procedimentos, nós adotamos os mesmos procedimentos que os países envolvidos utilizam. Isso nos dá segurança em relação à exportação de produtos brasileiros, é importante a gente destacar isso. Nós temos aí 26 anos de expertise criada nos 3 órgãos em relação ao registro. Então, eu acredito que, do ponto de vista da segurança, da eficiência dos produtos, de segurança de saúde, segurança ambiental, o registro tem conseguido cumprir este papel, e isso é importante destacar. A gente olha sempre para os problemas e, às vezes, esquece os ganhos que nós tivemos ao longo desse processo. E, sem dúvida, nós temos muito que avançar ainda nessa questão do registro, mas nós temos, com muita clareza, e eu comentei isso, o prazo, por exemplo, de avaliação que nós temos no país, todo mundo reclama do prazo, né? Nosso problema não é prazo. Nós levantamos a linha do tempo do processo de análise dentro do IBAMA, nós cumprimos praticamente em todos os serviços. Se a gente contar o tempo em que o processo chega na mão do técnico e sai da mão do técnico, a gente atende o prazo legal, ou muito próximo do prazo legal, de 120 dias. Né? Às vezes dá 180, 200 dias, mas o problema não é a análise em si. O problema é a fila, quer dizer, a demanda, o tempo que leva, e hoje nós estamos levando para moléculas novas cerca de 2, 3 anos para analisar um produto, não é o tempo de análise na mão do técnico. Esse tempo de análise na mão do técnico ele é até menor do que é na EPA nos Estados Unidos. O nosso problema é a demanda é maior do que a nossa capacidade de registro. E aí nós temos que definir de um lado e de outro, quer dizer, primeiro, priorizar a fila, tornar a fila mais inteligente e mais a serviço da agricultura nacional, e de outro lado, como bem disse a senadora Ana Amélia, aumentar a capacidade das equipes para que a gente saia desses 60 e vá para 80, 90, que 100% talvez não seja efetivo, necessário e viável economicamente. Mas basicamente é isso, eu fico à disposição para complementar essas discussões e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, doutor Márcio, muito esclarecedora, uma posição bastante, eu diria, muito sensata, equilibrada, e a gente fica aqui na comissão confortada com essa visão sobre o quadro geral desse tema que é tão importante, tão complexo também. Como se viu, não é só a questão do produto em si, é um conjunto dos impactos que o produto gera e também dos interesses que estão dentro desse processo e também da possibilidade de o Brasil, dentro da biodiversidade, conseguir também avançar nos produtos biológicos. Nós aprovamos aqui uma lei também de estímulo, de uma política pública de estímulo a esses produtos de controle biológico. Eu convido agora, então, para fazer uso da palavra, o doutor Reginaldo Minaré, que é consultor de insumos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Bem, bom dia a todos. Bom dia, senadora Ana Amélia. Grato pelo convite de poder participar dessa audiência e trazer um pouco da visão da agricultura a respeito desse sistema do qual a agricultura não é usuária. A agricultura não participa desse, não tem pleitos de registro junto aos órgãos. A agricultura ela utiliza aquilo que é produzido e colocado no mercado para disponibilizar produtos ao trato cultural. Bem, muito se fala que nas próximas décadas continuará a procura global crescente por alimentos, fibras e energias provenientes da prática agrícola. E isso se deve ao crescimento da população e ao aumento do poder aquisitivo. A agricultura deve se preparar para garantir a segurança alimentar. Essa é uma frase que
mundialmente se fala. E aí, segurança, a gente precisa pensar em dois sentidos. Primeiro, no sentido de certeza e convicção de que haverá alimentos. Segundo, no sentido de ter alimento de qualidade, seguro e confiável para o consumo. Se a primeira hipótese não existir, a segunda deixa de ser relevante. E a agricultura precisa ter as ferramentas para viabilizar esses dois sentidos da palavra segurança na produção, principalmente de alimentos. Para exercer a sua atividade empresarial e garantir a produção, o agricultor lança mão de diversas tecnologias. Máquinas, sementes, mudas, fertilizantes, defensivos, ração, modelos de gestão e sistema de cultivo. E essas tecnologias estão na origem da produção. Diversos outros mercados existem após a produção. Nesse ponto, abordarei a questão dos defensivos, dos agrotóxicos. Trata-se de um desafio constante à produção agrícola no Brasil e no mundo, visto que, não sendo controladas, podem arruinar a produção. E aí o que arruina a produção são as pragas, doenças e ervas daninhas. No Brasil, a ferramenta para esse controle tem o nome de agrotóxicos. Para o agricultor, não é um nome interessante, e para o mercado agrícola brasileiro também não. Essa palavra, o marketing dela é zero. Nos protocolos do Mercosul, o nome é fitossanitários. Na União Europeia, o nome é fitofarmacêutico. São nomes mais palatáveis, evidentemente. Então, o Brasil, que tem um aporte muito grande de imigrantes europeus, é muito comum a gente que tem familiares na agricultura ouvir os mais antigos falar que vou bater um remédio nas plantas. Então, vem daquela expressão da União Europeia, fitofarmacêutico. Os agrotóxicos são utilizados pelos agricultores no mundo todo. Não é uma prática isolada do agricultor brasileiro. Muitas vezes a gente, lendo alguma matéria na mídia, parece que isso é uma peculiaridade do agricultor. O agricultor brasileiro é que gosta de usar. Não é, é algo que é necessário à produção. Aqui vou abordar um ponto que é caro ao agricultor, que é a questão de posição de Estado a respeito de um produto que é fundamental para a agricultura. E o estudo comparado tem como base a União Europeia. Através do Regulamento 11.007 de 2009 sobre produtos fitofarmacêuticos, possui considerações que merecem destaque. Antes do texto normativo propriamente dito, tem diversos considerandos que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu apresentaram como motivos para a produção desse regulamento. Um dos considerandos diz que a utilização de produtos fitofarmacêuticos constitui um dos meios mais importantes para proteger os vegetais e os produtos vegetais contra organismos prejudiciais, incluindo infestantes, e para melhorar a produção agrícola. Aqui é uma definição do bloco europeu, ou seja, é um produto importante para proteger os vegetais. É uma definição de gente grande, ou seja, é um produto necessário. Outro ponto. Os produtos fitofarmacêuticos também podem, contudo, ter efeitos desfavoráveis sobre a produção vegetal. A sua utilização pode envolver riscos e perigos para o homem, para os animais e para o ambiente, nomeadamente se forem colocados no mercado sem terem sido testados e autorizados oficialmente e se forem utilizados de forma incorreta. Ou seja, é um produto necessário, é um produto que oferece risco, desde que não se siga aquilo que está estabelecido para a sua autorização oficial e a sua forma correta de uso. Então, é outra definição importante que o bloco europeu já tem, e isso se aplica para todos os estados do bloco. Outro ponto. O objetivo do presente regulamento é, pois, incrementar a livre circulação de tais produtos e garantir a sua disponibilidade nos Estados-membros. Então, outro ponto que levou a União Europeia a estabelecer esse regulamento foi incrementar a livre circulação de tais produtos e garantir a sua disponibilidade. Observa-se que o regulamento da União Europeia está lastreado por uma política bem definida para o bloco que destaca o reconhecimento da importância do produto, a necessidade de cuidados com seu uso
e a relevância do incremento da circulação e garantia da disponibilidade. No Brasil, nós temos também uma norma. Lei de Agrotóxicos, decreto, são 3 órgãos envolvidos, MAPA, Anvisa e IBAMA. Aqui eu faço uma observação que tivemos uma missão recentemente ao Canadá e Estados Unidos para conhecer o sistema deles. Lá, eles, há um tempo, tinham essa divisão de estrutura de registro. Hoje não é mais, não se tem mais 3 órgãos deliberando sobre o registro. Hoje é concentrado. Nos Estados Unidos é no órgão ambiental, no Canadá é no órgão de saúde. E, de acordo com o que ouvimos lá, esse modelo de divisão de registro é um modelo para o qual Estados Unidos e Canadá não quer voltar. O modelo de análise concentrado interdisciplinar nos Estados Unidos e no Canadá é o modelo que eles consideram mais interessante e produtivo para a prática desses registros. Bom, do sistema que nós temos em vigor hoje, destaca-se: não corresponde à legislação uma política de Estado bem definida, nem uma posição clara de governo sobre os agrotóxicos. Diferente da União Europeia, que a posição é clara, basta ler os considerandos que antecedem a lei, é uma posição clara. Aqui, nós temos algumas dificuldades com relação à própria atuação de parte de grupos, né, que se baseiam dentro do governo. Então, geralmente, ao final do ano, temos uma publicação, principalmente da Anvisa, com relação ao PARA, que estampa em todos os jornais que o alimento brasileiro está envenenado. Encontra-se resíduos em produtos que não têm o registro para determinada cultura e coloca como se toda aquela cultura estivesse envenenada. Por exemplo, quando fala que o pimentão está envenenado e não identifica os lotes, qual o local daquela produção que teve aquele resíduo detectado, o agricultor que produz pimentão, nos próximos 3 meses, provavelmente pode jogar a sua produção fora, porque o mercado não vai comprar. Então, é um ponto que prejudica. Temos um grupo no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um grupo chamado GEA, que atua no acompanhamento do mercado de agrotóxicos e de transgênicos no Brasil. É quase que um antissistema de registro de agrotóxico e um antissistema de registro de transgênicos. E isso fomentado pelo poder público. Ou seja, o poder público tem uma lei que permite agrotóxicos, o poder público gasta dinheiro público para fazer esse registro, mas outro órgão de governo também fomenta um grupo que emite opiniões contrárias àquela que o órgão oficial emitiu. Ou seja, e as passagens não é um grupo que tem remuneração, mas é um grupo que recebe passagens para se reunir, ou seja, dinheiro público também sendo gasto para uma atividade que vai exatamente no sentido contrário do sistema estabelecido. Divergência entre os órgãos, inclusive sobre a necessidade e segurança dos produtos. É muito comum a gente, em algumas audiências, verificar que alguns representantes de órgãos do governo dizem que precisamos mudar o modelo de produção agrícola no Brasil, precisa banir os agrotóxicos. Só que ninguém apresenta um estudo de viabilidade dessa mudança. Quem é que vai financiar essa mudança? É possível produzir sem ter agrotóxicos? É possível oferecer segurança alimentar aos brasileiros com um alimento a custo acessível sem essa ferramenta, baseado no sistema orgânico? Falar de mudar o sistema de produção agrícola é muito fácil. Agora, apresentar um estudo de viabilidade com custo e se isso vai diminuir a produção no Brasil, esse estudo ninguém apresentou até hoje. Pouco comprometimento com garantia da disponibilidade dos produtos aos agricultores. Esse ponto é extremamente grave para a agricultura. A área de fruticultura no Brasil sofre com esse problema. O sistema de registro é muito dispendioso, moroso, e as empresas têm o foco nas grandes culturas. Então, a berinjela, o alface, determinadas frutas, o produto não chega a ser registrado. E aí o agricultor
em alguns casos, utiliza produtos indicados indiretamente por algum agrônomo ou por algum compadre, que serve para combater aquela praga, mas que não tem o registro no sistema brasileiro. E poderia ter, se tivesse uma agilidade, uma facilidade de se ter esse registro. E também esse sistema nosso é contaminado com a tensão entre disputa de mercados por empresas com produtos patenteados e produtos genéricos. Ouvimos textualmente do presidente da Federação da Agricultura do Canadá, dizendo que quando tem produtos genéricos no mercado, tende a diminuir 50% o custo dos produtos para os agricultores. No mercado onde o agricultor precisa administrar custo, isso é importante. Então, se temos um produto que a patente expirou, é claro que o respeito à propriedade intelectual, a CNA respeita tal qual o respeito à propriedade da terra. Porém, quando expira o prazo de patente, é livre para qualquer outro apresentar produto no mercado. E, nesse caso, se o sistema de registro é moroso, demora 6 anos para colocar um produto no mercado, se a patente de um produto cai e o genérico só vai entrar daqui a 5, 6 anos no mercado, é quase que uma extensão da patente de forma indireta. E se um fungicida para a soja tem um mercado de 300, 400 milhões de reais ao ano, você manter o preço desse produto como se patenteado fosse, é interessante para determinados setores. E o mercado de agrotóxico no Brasil bate 12 bilhões de dólares ao ano. É uma possibilidade. Concluindo, senador, então, o agricultor, ele já desde 2005 sofre com o resultado medíocre desse sistema. Não é um sistema que o agricultor tem simpatia por ele. Os produtos não chegam, os produtos não se apresentam, a concorrência no mercado é muito baixa e o custo do agricultor brasileiro é muito alto. Então, a proposta que a CNA está defendendo é modificar esse sistema de registro. Tem mais de 15 anos que esse mesmo assunto que está sendo discutido aqui é discutido na Câmara, no Senado e não muda. Então, é um sistema que, do ponto de vista do agricultor, é um sistema que já se esgotou. Instituir um modelo semelhante ao da CTN-Bio seria uma alternativa que consideramos viável, um modelo interdisciplinar e transparente. Bom, eram essas as considerações e fico à disposição para perguntas possíveis.